especial. Todos os dias aqui eu trago um profissional da saúde trazendo assuntos importantes e hoje eu estou recebendo o Geraldo Rabelo, ele que é psicólogo e vai trazer um assunto importantíssimo. Vamos falar sobre neuropsicologia. Vou pedir para o Geraldo colocar o retorno para a gente estar batendo um papo especial hoje aqui, abrindo a nossa semana. Bom dia, Geraldo, tudo bem? Bom dia, Nina. Seja bem-vindo, viu, Geraldo? Com a recepção que eu tive aqui, vou ficar aqui por muito tempo. O Geraldo chegou aqui hoje e não está sozinho, ele está muito bem acompanhado da Jaqueline. Daqui a pouquinho a gente dá um oizinho para a Jaque aqui. Mas o Geraldo chegou todo de azul, combinando com o meu look. Eu falei, o que é isso, Geraldo? Você está copiando o meu look? Mas é a conexão, né, Geraldo? Com certeza. É a minha cor preferida. É a sua também? Também. Apesar de ser corintiana, viu? Ah, é? Você sabe que os meus convidados aqui todos eu catequizo para mudar de time, né? Porque tem que ter, na verdade, um bom gosto para time de futebol, né, Geraldo? É, vamos lá. A gente vai para esse assunto depois, né? Vamos. Geraldo, hoje a gente começa a semana falando sobre a importância da gente cuidar da nossa saúde mental, da parte cognitiva. Você é um profissional da área, eu vou deixar você falar muito sobre esse assunto aqui. É um assunto importante, necessário. As pessoas estão recebendo muitos estímulos, né? E às vezes até falta dele também. Muitos idosos tendo dificuldade de concentração, né? Esquecimento. E a gente vê pessoas jovens com esquecimento, né? Hoje o assunto é neuropsicólogo. Ele que é neuropsicólogo vai falar sobre a neuropsicologia, o que faz, qual é a importância da neuropsicologia na nossa vida, né, Geraldo? Com certeza. Vamos começar falando então. Você é psicólogo, atuante, né? Atuante em consultório. Adora esse assunto, sente uma necessidade muito grande, não é isso, Geraldo? Me faz muito bem, né? É? Ajudar pessoas é algo que me sempre cativou. Uhum. A gente estava comentando aqui fora do ar, você acha que está aumentando a procura hoje de pessoas precisando suplementar porque está com perda de memória? Eu vi que muitas pessoas até me relataram que tiveram Covid e a dengue também, e está sendo uma das sequelas aí, né? A falta de memória. Por que isso está acontecendo, Geraldo? Sim, tem vários fatores, né? Logo após a pandemia, nós tivemos aí uma incidência muito grande, tanto em São Paulo, quando eu atendi em São Paulo, e aqui também, ou seja, no Brasil todo e fora do país, né? Então, como o Covid era uma doença vascular, né, a inflamação, então essa oxigenação cerebral, ela era muito comprometida. Então, a grande queixa, né, do pós-Covid na vida de muitos, além de outros, é a perda de memória, a dificuldade. E isso veio afetando não só os adultos, mas os idosos, até as crianças, né? Bastante. Reclamando de perdas de memória. E é um problema grave, porque afeta a nossa vida diretamente, né? Com certeza. Tem, assim, algumas particularidades, né? Que muitas pessoas, elas se confundem, né? A perda de memória com uma dificuldade de concentração. É mesmo? Porque a concentração, ela é a porta de entrada das informações para nós. Então, a partir do momento que eu não estou com o foco adequado, eu não vou captar essa informação. Se eu não vou captar, meu cérebro não vai fazer as transformações e o armazenamento necessário ali nos neurônios que cuida da parte, né, de estocar essas informações. A gente estava falando também sobre as pessoas que têm dificuldade em superfocar, né? E eu relatando aqui que sou mãe, tenho o Davi de 11 anos, e é um desafio, às vezes, eu trazer ele para o foco, não só na hora das atividades escolares, mas para a vida mesmo. Às vezes a gente está falando com a pessoa, parece que eles estão em outro mundo, né? E aí eu percebo que também tem muito estímulo, né? O mundo está mais acelerado. Eu comentei essa semana, gente, eu não consigo mais ouvir áudio no WhatsApp se não for na velocidade 2. E às vezes na vida real eu me pego querendo acelerar a pessoa. Porque são muitos estímulos e o mundo está muito acelerado, né, Geraldo? Sim, com certeza. Veja, isso é bom ou é ruim para o nosso cérebro? É ruim. É ruim? É ruim, porque assim, a neuropsicologia, entrando nesse assunto, ela estuda exatamente isso. Entendi. O que o cérebro, né, influencia o nosso comportamento e o que o comportamento influencia o nosso cérebro.
Então, veja que quando nós temos comportamentos, né, fora do natural, você tem os seus neurônios, cada parte do cérebro nosso, ele vai se adequando a esse comportamento. Entendi. Nós temos uma capacidade muito grande de se adequar. Então, a gente vai se adequando e aquilo ali vai se tornando algo automático. É o que na psicologia se chama de condicionamento, né? Entendi. Então, o comportamento acelerado, ele também vai gerar pensamentos acelerados. E aí a gente vê hoje essa geração, né? Do imediatismo. Né? Exato, exato. Você acha que as redes sociais atrapalham bastante? Demais. Nina, uma coisa que eu tenho recebido nos últimos 6 meses no consultório é essa queixa. Então, assim, eu estou com ansiedade, eu não sei o que eu faço, me dá um aperto no coração, eu não consigo dormir. E quando a gente vai investigar, tem muito a ver com a rede social. Entendi. Então, a pessoa fica ali 1, 2 horas, e muitas vezes você pergunta para a pessoa assim, né, mas quanto tempo você tem de tela? De rede social? Não, é pouquinho. 48 horas. Exatamente. Quando você não começa, é assim? Exatamente, você começa a mensurar isso, a pessoa leva um choque. Exato. Tem até aplicativos que controlam hoje o tempo que você está. Eu acho que todo mundo tem que passar por essa experiência, porque até nós adultos, né? Às vezes a gente não tem noção quanto de tempo a gente perde hoje numa tela de celular, não é, Geraldo? Bastante. E isso para o cérebro é muito prejudicial. Muito prejudicial. O fator alimentação prejudica porque, por exemplo, a gente come, às vezes, muitos alimentos, mas a gente não calcula sobre a suplementação, sobre a questão nutricional. Então, você pode comer super bem, mas não tem as vitaminas que o corpo e o cérebro precisa, não é isso? Com certeza. Isso afeta na produção, às vezes, cerebral, neurônio, a questão cognitiva, a inteligência, a memória. Demais, o sono, o bem-estar, a sensação de bem-estar. É interessante que os Estados Unidos, a FDA, eles lançaram uma tabela em 2017 sobre um déficit nutricional na alimentação. Então, assim, mudanças genéticas, né, não somos contra, eu não vou ser contra a tecnologia de forma alguma, ela sempre vai nos ajudar, olha aqui. Né? É isso aqui, mesmo. A gente fala na rádio, transmite para a TV e essa conexão é super importante, agilidade e tudo mais, né? Com certeza. Facilita muito a nossa vida. Quando eu cheguei na rádio, eu recebia cartas dos ouvintes. WhatsApp, né? Eles mandam na hora, a gente está conversando, inclusive quero convidar vocês para participar dessa nossa conversa. Se tiver alguma pergunta para o Geraldo aqui, pode mandar, o WhatsApp está liberado, é o 991470620 e, ó, já tem participações aqui. A Jéssica Bueno Pires, né, Jéssica? E a Silvana também participando. Essa questão da internet, ela é importante para o cérebro. Se não com controle é prejudicial. Isso. Agora, a questão da alimentação é muito importante. Sim, sim. Como eu estava dizendo, a FDA lançou isso em 2017, 2018, é acesso liberado, né, dessa tabela, sobre essa preocupação, não só americana, mas, né, de todos os estudos global. Sobre isso. Porque são mudanças genéticas, a tecnologia vai, então você vai perdendo nutrientes. E tem muita coisa do nosso corpo, né? E aí se pergunta, mas um neuropsicólogo falando sobre isso, né? Eu tive a honra e o prazer de trabalhar no centro de pesquisa do Instituto de Neurologia, ali da Faculdade de Medicina da USP, e ali a gente teve contato com muitas coisas, né? E uma delas era o quê? Né, era a dificuldade de estabilidade de humor e cognição por falta de alguns hormônios cerebrais. É mesmo? Exatamente. E aí falta de concentração e essa oscilação de humor, então, é falta de nutrientes básicos para o funcionamento do cérebro. Sim, porque assim como a nossa pele, até para os seus ouvintes, né, entenderem, quando a gente vai ao sol, né, fica ali, né, e se expõe ao sol, a nossa pele, ela tem neurônios aferentes e eferentes, e ela, além da pigmentação, ela vai transformar esses raios, né, solares em vitamina D. Sim. O nosso cérebro também precisa de alguns nutrientes que não necessariamente serão aqueles hormônios, mas eles vão melhorar e vão ativar a produção da parte neuroquímica. Então, tem muitos hormônios cerebrais que para eles darem aquele resultado, ou fabricar ou ajudar, por exemplo, dopamina, serotonina, e entre
outras, né, que tem, precisa de algumas substâncias que a gente teria que ingerir. Entendi. Por exemplo, o meu cérebro, ele funciona muito bem se eu for na Zara. Então, tem uma suplementação chamada Zara. Brincadeira. O que a gente escuta muito é que a gente precisa comer muito peixe para ajudar na parte cognitiva, né? Isso, ômega 3. E daqui a pouquinho vamos falar dessa suplementação. Mas é o mais conhecido que as pessoas sabem. Sim. Mas são N suplementos que a gente precisa, né? Bastante, muitos. É isso. Vamos falar então sobre os problemas que a gente vem encontrando hoje no consultório, que as pessoas, as queixas. As pessoas reclamam muito do quê? Falta de memória, concentração. Exatamente. Né? A ansiedade demais. É isso. E quem está ouvindo deve estar imaginando, né? Eu tenho tudo isso. Porque o dia que eu conversei com a Jaque, eu falei, Jaque do céu, eu preciso desse suplemento. Porque são queixas muito comuns que a gente escuta em qualquer lugar, né? São muito comuns. E elas meio que se misturam, né? Na prática parece uma coisa só. Muitas pessoas chegam no consultório e falam assim, Geraldo, eu tenho TDAH. Hoje todo mundo tem TDAH. Não é. E tem mesmo, Geraldo? Tem uma quantidade até significativa, né? Porque, querendo ou não, as ferramentas, todos os materiais que hoje a tecnologia nos dá, né? A ciência, para que a gente feche um diagnóstico, né? Não tinha muito tempo atrás. Entendi. Então, a gente precisa entender também que a população aumentou e, obviamente, né? Muitos não foram diagnosticados. Porém, é importante ali, sabe? Quando vê ali a criança que não estuda, mas quando joga o videogame é uma maravilha. É uma maravilha. Né? Tenho muita concentração, né? Então, assim, são processos atencionais ou atenções diferentes. Entendi. Nós temos 5 tipos de atenção no cérebro. Né? E o TDAH, para fechar o diagnóstico do TDAH, precisa avaliar todas essas atenções. Porque muitas vezes a pessoa ela só está com uma atenção ou 2 rebaixada. Entendi. Por uma noite mal dormida, por um dia acelerado, por uma alimentação que são ruins, ou até mesmo pela uma dinâmica, né, sem rotina e tudo mais. Então, a atenção nossa no cérebro é como se fosse um termômetro. Sim. Né? Se a nossa saúde mental e física está boa, a nossa atenção está ok. Se nós estamos debilitados em alguma dessas, né? Uma noite mal dormida, por exemplo, você fica comprometido. Vai ter prejuízo. Exatamente. É muito. Fato. É igual os adultos, quando reclamam de falta de memória, de esquecimento. Aí você vai perguntar qual é a alimentação, né? Aquela alimentação pobre, a pessoa não toma água, né? Nenhum suplemento, e aí acha que o corpo vai funcionar sozinho. Exatamente. Né, Geraldo? Isso é super importante a gente começar a se analisar para ver como é que está a nossa alimentação, que é importante. E aí nós vamos falar desse projeto, desse produto que é maravilhoso, diante de toda essa pesquisa, sua vivência, sua graduação, te mostrou hoje uma necessidade real de suplementar as pessoas para ajudar nessa questão cognitiva. Sim. Fala para a gente um pouquinho dessa criação. Sim. Nina, assim, é como se eu falasse de um filho mesmo. Eu imagino, é o seu filho. Então, assim, como eu tive aquele prazer que eu disse, né? De estar dentro da neurociência e os estudos em si, científico, a gente notou essa deficiência. Sim. E não foi algo premeditado pensando em um produto. Não. De verdade, do fundo do coração. Então, foi problemas que surgiram e aquela ânsia de ajudar. Né? Assim como você ajuda muitas pessoas, Sim. E quantos ouvintes ajudam a sua família, ajuda e tem isso esse mesmo. prazer, né, de fazer isso. É uma cadeia, né, Geraldo? Exatamente. Então, assim, existe muitas pessoas boas, né? Com certeza. Então, assim, nessa intenção, começou-se a ser estudado, né, por mim e por outros colegas, sobre o que a gente poderia fazer para melhorar a estabilidade de humor. Então, assim, é irritação demais. Isso começou em 2016. Sim. Então, irritação demais, uma hora tá bem, outra hora tá mal, não dorme bem. Então, assim, sabe, tudo acelerado com a condição que as pessoas até difícil de tomar uma decisão em algo que tem que fazer e até cuidar de si mesmo, né? Então, quando nós vimos isso, vamos fazer alguma coisa, o que pode ser feito de uma forma natural, e nem se pensava em um produto. Então, a gente queria apresentar um artigo, né, num congresso internacional que se visse de base
para estudos futuros. Entendi. E assim nós fizemos, 2016, 2017, 2018, 2019, continuando ainda para achar essa formulação que pudesse dar aquele start no cérebro. Atender todas as necessidades, né? De forma natural. De forma natural. E aí, 2020, estourou a pandemia. Nossa, foi bem no comecinho da pandemia? Bem no comecinho da pandemia, quando nós chegamos na formulação ideal que ia trazer todos esses benefícios para o cérebro. Entendi. A gente deu aquela esperada. Quando foi em 2021, fizemos o primeiro protótipo, né? Que era um encapsulado. Aí, então, veio como encapsulado. Tá. A doutora Flávia, que é uma amiga, sócia e assim, cientista de mão cheia, estava fazendo o seu pós-doutorado, estava terminando, né? Terminando o seu pós-doutorado em suplementação de encapsulados, né? O doutor e professor Caetano, né? Que é físico-químico renomado internacionalmente. Então, juntamos tudo isso, né? Essas pessoas e outras para fazer essa pesquisa. E dali nós fizemos o primeiro protótipo do suplemento e a gente conseguiu uma gama de pessoas para usar. Entendi, porque a gente precisava fazer a testagem, né? Exatamente. Para ver como que as pessoas respondiam ao tratamento. Sim. Aí você foi buscar essas pessoas aqui na nossa região? Aqui na região, teve pessoas aqui na região, né? Teve pessoas em São Paulo também. Entendi. Em Campinas E também. aí como foi, Geraldo? Nossa, foi assim, era um dia após o outro de surpresas. Sei. Porque os resultados foram magníficos, né? Legal. Então, qualidade de sono foi assim, unânime. A sensação de bem-estar também. Sim. E a cognição, que a gente tinha... A concentração. Exatamente. Então, assim, a gente tinha uma suspeita que poderia melhorar essa parte, mas, assim, não era o foco. O foco era sensação de bem-estar, estabilidade de humor. Sim. Para isso, a gente precisava também trabalhar o sono. Então, não a pessoa ficar sonífera. Sim. Mas ter uma qualidade de sono à noite. Então, o ciclo circadiano funcionar de uma maneira que fosse a mais próxima ou a mais natural. Né? E o resultado foi magnífico. Fantástico. Na memória, melhorou cerca de 38% a memória. Caramba, bastante. A parte de atenção também chegou a 42% de melhora do pessoal que usou, né? Porque tinha o pessoal do placebo. Então, o placebo teve aquela ali, né? Aquela melhoradinha, mas o efeito placebo mesmo, mas não chegou nem a 2%, 3%. Então, ficou muito nítido a melhora do uso do suplemento. E aí nasceu a Neurosafe. A Neurosafe. Isso, aí nasceu ele. Entendi. Então, assim, nós tivemos propostas de investidores na época, que quando deu aquele resultado, né, dentro do meio acadêmico, teve aquele negócio, nossa, um suplemento natural, que não tem contraindicação, né, que não atua, vamos dizer, de forma negativa em qualquer outra medicação. Sem efeitos colaterais, Exatamente. né? Então, a gente teve alguns convites, né, de vender essa fórmula. E aí, quando a gente é meio que pai do negócio, fica com ciúme de pôr o filho para o mundo, vamos dizer assim, né? E aí começou-se a amadurecer a ideia da gente colocar uma empresa. Entendi. Em 2022, aí Deus ajudou que a gente juntou-se nós mesmos, os sócios, né? Formamos essa sociedade e aí começou em 2022 ali o processo de implementação e fundação da SuppleSafe, que é a marca, e o nosso produto, o Neurosafe. O Neurosafe. Não tem contraindicação? Não. Todo mundo pode tomar? Todo mundo. De acordo com a Anvisa, a gente respeita fielmente as legislações, então é após os 18 anos. Tá? Entendi. Idosos, por exemplo. Maravilha. Os feedbacks que a gente recebe, assim, é muito motivador pra gente. Legal. Quem toma outra medicação, eu posso conciliar, tomar... Sim, pode sim, porque foi feito todos os testes antes do primeiro protótipo, se as moléculas iam fazer algum efeito ou de neutralizar ou de potencializar alguma coisa nesse sentido, e foi tudo tranquilo. Legal. A gente continua com essa entrevista, Geraldo, daqui a pouquinho. Eu vou rapidinho para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com mais Geraldo para falar desse produto que é maravilhoso, 100% natural. E você tem alguma dúvida? Pode mandar
mandar para a Nina aqui, é o 991470620. Agora tá na hora. Bom dia para você que